Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos iniciando mais uma live semanal. Essa semana, excepcionalmente na quarta-feira, porque amanhã é véspera de feriado. Eu achei que seria mais complicado, às vezes nem todo mundo está disponível, então antecipei para hoje. E já estou conectando aqui para dar tempo para vocês aí também se conectarem e receberem a notificação de que estamos ao vivo. E para quem viu os stories que eu postei essa semana, eu coloquei um trechinho da entrevista com o gestor do Fundo Verde, Luiz Stuberger, ou Stuber, depende, né? Tem gente que pronuncia dos dois jeitos, em que ele disse aí, né, uma frase mais específica, mais polêmica sobre o governo atual, e isso chamou bastante atenção, e a maioria das pessoas não viu a entrevista como um todo. Eu também não pude disponibilizá-la na íntegra nos stories, porque ela tá no Estadão, né? Ela foi dada ao Estadão e era só para assinantes, então não dá. Eu consigo acessar, né? Eu sou assinante, mas eu não posso disponibilizar na íntegra para vocês. Então eu coloquei o trecho mais polêmico, falei de algumas coisas. E eu recebi mensagens também de gente meio revoltada, falando: esse pessoal do mercado financeiro reclama, mas ganha dinheiro com a desgraça alheia, tudo mais. Eles deviam estar felizes que as coisas estão dando errado, porque eles estão ganhando muito dinheiro. Então vamos discutir um pouco isso, o que ele falou na entrevista de fato, né? Pra gente contextualizar e quais são as críticas deles, né, desse gestor que não vem de agora. E aí vamos expandir um pouco a discussão também pra gente dizer, afinal de contas, em mercado financeiro, com investimentos dessa natureza, a gente só ganha mesmo quando tudo tá indo mal? Então, eu peço desculpa pra vocês, porque além dos cachorrinhos que sempre fazem participação especial, também tem um barulho na rua. Não imaginava que essa hora tivesse um caminhão, mas eles estão arrumando alguma coisa aqui. Então, se tiver algum barulho, eu peço desculpas. Eu tô tentando falar bem pertinho aqui pra ficar o mais claro possível pra vocês. Bom, então vamos começar, né? Afinal de contas, como é que começou? Qual foi a frase dessa entrevista do Luiz Stuberger, então, que é o gestor principal, né? Ele tem uma equipe, mas o gestor principal do Fundo Verde. Então, até anotei aqui, então, abre aspas. O que saiu por aí, muitos prints que o pessoal repostou também. Acreditei e votei no Bolsonaro em 2018, mas ele nunca mais terá o meu voto. Então, foi isso que saiu. Então, vocês imaginam, de ver só isso, sem contextualizar, se a pessoa não sabe quem ele é ou não leu o resto da entrevista, o que já pensa? Os que não gostam do Bolsonaro concordam, os que são a favor acham que ele é um esquerdista, os outros acham que ele é esquerdinha caviar, porque, bom, se ele não gosta do Bolsonaro, ele deve gostar da esquerda, mas ele também ganha dinheiro no mercado financeiro e por aí vai, né? Então, de fato, essa foi a frase dele, mas vamos contextualizar isso daqui, então. Vamos ver, né, por que ele deu isso. Então, primeiro, ele é o gestor, né, do Fundo Verde. Então a gestora, hoje ele tem uma gestora que leva o mesmo nome, que é a Verde, que tem vários fundos, mas o fundo chave ali, né, o primeiro, carro-chefe que começou, foi o Fundo Verde, que teve início em 97. Então, para os padrões brasileiros, ele é bem antigo, né? Ele começou ali quando o Plano Real tinha menos de 3 anos. Ainda ele começou, o Plano Real não tinha completado 3 anos ainda. Se a gente pegar a rentabilidade dele lá desde o começo, ele já rendeu mais de 18 mil por cento, gente. Por cento. Então, assim, ele já multiplicou muitas e muitas vezes aquele patrimônio inicial. E ele também pegou épocas muito diferentes do mercado brasileiro. Então, logo após a implantação de banco de plano real, anos em que a inflação era muito alta ainda, que o CDI era muito alto, pegou as máximas de valorização do real em 99 e 2001, várias crises aí que a gente teve antes, crise da Rússia, dos tigres asiáticos, que são mais antigos para quem não acompanhava ainda, depois a crise das bolha.com, também no início dos anos 2000, crise de 2008 e, mais recentemente, a crise provocada, né, em nível mundial pela pandemia. Então, é uma pessoa bem gabaritada, só para vocês não acharem que ele é um Zé Mané qualquer que apareceu por aí dando a opinião dele. E hoje, a gestora Verde tem, né, sob responsabilidade dela, a gestão de 52 bilhões de reais, entre os fundos locais e os fundos no exterior que ela tem também. Ah, o pessoal tá entrando aqui, boa noite. Então, ele é um cara gabaritado. Então,
Vamos dar uma olhada no que ele falou na entrevista, porque a gente só pega assim essa frase que ele disse: eu acreditei e votei no Bolsonaro em 2018, mas ele nunca mais terá o meu voto. Então vamos entender, né? Afinal de contas, ele é um ex-bolsonarista arrependido, ele é um ex-petista desiludido. O que é? Então vamos dar uma olhada. Então, primeiro, se você olha ao longo da entrevista, ele critica muito os custos que a pandemia trouxe pra gente, face ao que a gente poderia ter como investido em práticas de prevenção, que infelizmente não foi só no Brasil, né, gente? No mundo todo também, se as pessoas fizessem mais prevenção com coisas simples. Ele critica muito a questão da vacina, né, que agora está sendo feita, mas está muito atrasada. A gente já viu aí que foi revelado que o governo recebeu sim no ano passado várias propostas de diferentes laboratórios, ele poderia ter adquirido antes, não adquiriu. Um certo ponto parece até meio ter desdenhado, e agora tá no final da fila. Então a gente poderia estar mais antecipado, né? A gente vê que os Estados Unidos já tá vacinando gente na casa dos 40 anos, enquanto a gente ainda aqui tá na faixa de 60 e poucos. Né? Então vai demorar bastante para a maioria da população adulta do Brasil, que de fato se desloca, que tem uma vida profissional ativa, né? Então a gente tá bem atrasado. Então ele critica muito isso e como foram comandados esses gastos públicos, né? Numa pandemia, que é considerada uma situação de calamidade pública, o governo tem sim que gastar mais. Então ele não criticou o fato de se dar auxílio emergencial, mas sim a forma que o governo faz, tudo achando brecha. Em vez de fazer as coisas certas, brechas. Aí a gente vê uma série de compras que são feitas superfaturadas, excesso de determinados medicamentos que não são tão eficazes ou são ineficazes no combate à doença e por aí vai. Então é isso que ele critica, porque muita gente também falou: tá metendo pau, não sei o que, porque o governo tá dando auxílio emergencial. Não é isso que ele fala. Então a crítica é principalmente aos custos, né? Porque ele estima, então com base na área econômica que ele tem dentro da gestora, ele estima que esse atraso nosso com as vacinas vai custar de 1,5% a 2% do PIB, que é muita coisa. Se a gente considerar que o Brasil cresce parcamente nos últimos anos, até teve crescimento negativo, se a gente for pegar aí há uns 4, 5 anos, então a gente estava numa trajetória bem lenta de recuperação, e aí de repente veio a pandemia. Então o fato da pandemia por si só prejudicou muito o ano passado, 2020, e ele estima que esse ano, pelo atraso da vacina, vai ter esse custo, tá? E o que acontece? Aí, afinal de contas, ele fala: bom, mas se o Bolsonaro não vai mais ter o voto dele, o que ele acredita? Então, ele também estima, na entrevista, ele diz que ele acredita que tem 90% de chance de um segundo turno das eleições do ano que vem serem entre Bolsonaro e Lula. E ele não gosta de nenhum desses dois lados. Ele é até questionado se acredita ter uma terceira via, mas ele fala que por enquanto ele não vê, né, pela análise que ele acompanha, né, tanto da gestora dele quanto de terceiros também, ele não acredita que tenha um terceiro candidato viável, que seja forte o suficiente para passar para o segundo turno com Bolsonaro ou com Lula. Então, por isso que ele está pessimista, né? Porque muita gente fala assim: poxa, né, esses gestores estão sempre pessimistas com o Brasil. É que, infelizmente, gente, quando a gente acompanha dados macro de crescimento, desenvolvimento do país, você olha a fundo, às vezes a percepção individual, a sua vida pode ter melhorado nos últimos anos, porque você tá com uma boa carreira, se estabilizou, abriu um negócio que deu certo, tudo mais, mas quando a gente pega o Brasil como um todo, é muito ruim ver que a gente tá sempre nesse voo da galinha. Na hora que a coisa parece que tá começando a melhorar, que a gente tá tendo uma renda um pouco melhor pra população como um todo, que a gente imagina que a gente também vai ter um nível educacional um pouco melhor, a coisa despenca, né? Então, os gestores em geral são sempre muito críticos, porque eles já conseguem ver isso. Eles falam: bom, o governo já vem endividado há muitos anos, antes do governo Bolsonaro. Então, eles já percebem que está sendo gasto muito dinheiro, mas está sendo gasto de forma ruim. Se tivesse sendo gasto para coisas boas, para investimento de fato, e aí sim. Então, essa é a grande crítica, né? Já olhando os dados, eles percebem: bom, o governo gastando com coisas que não são boas, ele vai ficar endividado e não vai melhorar a vida da população, o nosso nível de desenvolvimento. Então, em geral, eles estão sim pessimistas, porque eles conseguem ver isso pelos dados. E normalmente alguns dados antecipam. Você já começa a ver que pelos dados, uma hora o negócio não vai dar certo, vai desandar. No mínimo,
não vai decolar, não vai melhorar muito. Então, em geral, você pega os gestores de mercado financeiro, quando se fala de Brasil, em alguns momentos, sim, eles se mostram otimistas, principalmente o pessoal que faz gestão de ações, né? Em alguns momentos, alguns papéis acabam ficando baratos por algum momento ali que a empresa está passando, ou que é para uma crise geral, como no ano passado, em fevereiro e março, que a bolsa como um todo cai muito, mas a gente sabe que algumas boas empresas vão conseguir se recuperar. Mas esses gestores como Luiz Stuberger, que são gestores de multimercado, né, fundos multimercado, do tipo que a gente chama macro, ou seja, que avaliam essas grandes tendências, né, olhando dados econômicos, olhando o mercado, vendo o histórico do passado, mas também vendo o que mudou daqui para frente e tal. Eles acabam ficando um pouco pessimistas por ver isso nos dados e não necessariamente porque eles não apoiam o Brasil, né? Tanto que por exemplo, na entrevista perguntam para ele o que ele acha, né? O que ele espera. Ele diz que ele não acha que tem uma bolha muito grande no mercado de ações, por exemplo, do Brasil, porque hoje a gente está num contexto diferente, a gente está com os juros baixos, o Copom subiu, que foi o que eu comentei com vocês na semana passada, né? O juro ali passou de 2 para 2,75, mas já está em nível muito baixo. Então o Luiz Stuberger não acredita que os juros vão voltar para a época que estavam acima de 2 dígitos. Então a gente não vai voltar aí para uma Selic acima de 10%, né? As estimativas é que ela possa fechar agora 2021 em torno de 5%. E ele fala que isso é bom porque, principalmente o dinheiro gringo que entra no Brasil, entrava sempre o quê? Para curto prazo, então para CDI, por exemplo, que rendia, né, bem e você podia sacar rapidamente, porque é um pós-fixado, então você não tinha nenhum custo ali, como num pré-fixado, ou em papéis de inflação, como a gente já comentou, que se você sai antes do vencimento, você pode ter um impacto negativo, e vinha muito para ações, mas na hora que dava errado, esse dinheiro caía fora mais rápido do que ele vinha. E agora o dinheiro tá vindo para coisas um pouco mais qualificadas. Então a gente está vendo investidor estrangeiro vindo para debênture de infraestrutura, que é bom, porque vai financiar realmente obras, tipos ali então de investimento que contribuem para crescimento e desenvolvimento, alguns tipos de créditos estruturados, fundos imobiliários, né? A gente sabe que o mercado imobiliário também movimenta bastante a economia. Então, na visão dele, isso é bom. Ele não espera que a gente volte. Então, nesse sentido, ele tá otimista. Sim, ele falou que como a gente caiu muito, o mundo inteiro, né? Mas o Brasil, principalmente, caiu muito com a pandemia, a gente já tá num patamar baixo, então a tendência é o quê? É a gente ver uma recuperação, tá? Então, para vocês acharem, né, que os gestores só ganham dinheiro com a desgraça, normalmente eles ganham na recuperação, mas nos momentos ruins eles perdem. Então, se a gente pegar o histórico, por exemplo, né, em 2008, no ano de 2008, se a gente for ver, a crise começou para valer mesmo em setembro, que foi quando quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos. Já tinham algumas coisas antes, mas começou para valer e os impactos a gente sentiu mais aqui em setembro. O fundo dele fechou o ano negativo em 6,5%. Em compensação, em 2009, o fundo rendeu 50%. Porque caiu muito, aí lógico que ele aproveitou a oportunidade de comprar ações lá fora e principalmente aqui no Brasil e ganhou muito dinheiro. O ano passado, por exemplo, em fevereiro e março, se a gente juntar os 2 meses, o fundo verde caiu 14%. Então, assim, normalmente esses fundos também perdem dinheiro nos momentos de crise, né? Nem todos eles são visionários que conseguem, sabe, não prever que vai acontecer tal coisa. Eu acho que a pandemia não era uma coisa que ninguém previa. O próprio Stuberger, na época, deu uma entrevista de que eles erraram, porque muitos fundos, no ano passado, no carnaval, quando começou a se falar já que a gente ia ter restrições, que esse vírus já estava circulando aqui no Brasil, muitos já reduziram muito as posições de ações. E ele falou que foi um erro deles, eles não reduziram, inclusive, em ações de Brasil. Por isso que o fundo teve esse impacto, porque tinha muito investimento em ações, porque até então o mercado acionário vinha muito bem. Então, eles também perderam dinheiro, conseguiram se recuperar, fecharam o ano de 2020 positivos 3 e pouquinho por cento, então não foi um grande ganho. Ficou um pouco acima do CDI, porque o CDI também ficou muito baixo, mas perdeu dinheiro, né? Eu comentei com vocês, ele é um gestor macro. Então, esses fundos multimercado macros, fundos multimercado, eles investem em vários tipos, né? Várias categorias. Eles pegam renda fixa, eles têm ações no Brasil e no exterior, moedas, ouro, uma série de coisas. E o fundo multimercado, ele é inspirado no modelo americano dos hedge funds.
Hedge significa proteção. Então, é proteção do patrimônio. Então, mais do que ganhar muito, rachar de ganhar dinheiro, ele tem que proteger o seu capital. Então, nos momentos ruins, não significa que ele não vai perder nada, mas ele teria que perder menos do que você montando ali a sua própria carteira, comprando títulos públicos, CDBs, debêntures e ações e tudo mais. Ele tem que perder menos, porque ele vai tentar se proteger de alguma forma. Então, se ele acha que vem vindo uma crise por ali, ele não vai vender todas as ações, mas talvez ele ache que pode comprar dólar, porque o dólar se valoriza em momentos de crise, porque os investidores tendem a fugir para uma coisa mais segura. Ou ele pode comprar ouro. Se ele não quer ficar exposto às economias tradicionais, ele pode comprar criptomoedas, um Bitcoin, por exemplo, que talvez não esteja relacionado porque ele não tem um banco central por trás. Né? Então é isso, é questão de proteger. Então não que ele vai deixar de perder, mas a essência dele é perder menos, tá? Então só para vocês entenderem. E o que acontece? Luiz Stuberger já é um crítico dessa postura do governo de gastar muito, e para ele é uma postura do governo brasileiro. Então eu lembro que eu fui num evento dele em 2014, um pouco antes da eleição ali entre Dilma e Aécio. Se eu não me engano, era um evento do próprio Fundo Verde, que foi promovido num hotel aqui em São Paulo. Eu tava até lembrando disso hoje. Eu lembro que eles agradeceram, porque tinha muita gente lá. Ele falou, a gente conseguiu reunir mais de 1.000 pessoas aqui hoje. Eu fiquei lembrando que era todo mundo sentado em umas cadeirinhas apertadas, um do lado do outro. E agora, em tempos de pandemia, a gente imagina um evento com 1.000 pessoas apertadas no mesmo lugar, todo mundo ali apertadinho, anotando, né? A maioria não usava tablet ainda. Era todo mundo anotando ali com caneta e papel mesmo. E o que ele mostrou, né? Primeiro ele até brincou, ele falou assim que ele tinha posicionado o fundo dele porque ele imaginava que a Dilma iria ganhar. Por quê? Ele fez uma pesquisa que não só no Brasil, mas mundialmente, os governos que já estão no poder têm mais facilidade para se reeleger porque eles têm a máquina a favor. O Trump agora foi uma grande exceção que a gente viu, né? Por conta de pandemia e tudo mais, mas se vocês virem no histórico dos presidentes americanos, a maioria se reelege, porque eles têm a máquina a favor. Se eles fizerem um governo relativamente bom, eles têm essa máquina no sentido de fazer propaganda, de chegar ao público, eles têm essa facilidade. Então ele acreditava que, olhando esse histórico, mesmo a Dilma tendo um primeiro governo não muito bom, já tendo decaído, com todas as confusões, atrapalhadas ali, embate com o Congresso e tudo mais, ele de fato acreditava e tinha posicionado o fundo, e ele disse que até gerava brigas na casa dele, isso porque a família dele era contra a Dilma e falava que ele estava apostando a favor. Ele falou assim, eu não tô apostando a favor, mas eu tô gerindo dinheiro de terceiros, de outras pessoas, eu tenho que ver o que é mais provável, eu não posso investir com base no que eu quero. Eu acredito que o Aécio vai ganhar, por exemplo. Hoje a gente não sabe porque veio tanta coisa depois também, mas na época achavam, né, queria-se uma mudança de poder por causa de tudo. E aí eu lembro que ele mostrou, ele falou, bom, eu vou mostrar pra vocês em números, então, por que eu critico tanto, né? Então, primeiro ele disse que o fato do governo brasileiro gastar tanto vem de muitas amarras que estão na nossa Constituição, lá de 88. Muitos gastos, muitas coisas estão previstas ali. E vocês viram que para mudar coisas como, por exemplo, uma reforma na Previdência, a gente precisa fazer uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional, aí tem que passar em votação no Congresso, né? Então, na Câmara dos Deputados, no Senado, vai, o presidente pode vetar alguma coisa, volta, passa antes por aquelas comissões e tudo mais, inclusive tem uma de Constituição e Justiça para ver se não tá ferindo nada, que tá lá, a mudança que tá sendo proposta. Então, muitas amarras de gastos do governo foram criadas na Constituição de 88. Então, ele já fala isso, de antemão, qualquer governo, partindo dessa Constituição, que é a nossa Constituição vigente hoje, já partiria disso. Então, ele já tá meio amarrado. Aí ele mostrou e falou, vamos mostrar os gastos do governo, né? Não sei se vocês acompanham, mas assim, o governo tem os gastos obrigatórios dele, que ele não pode mudar, e ele tem os gastos discricionários. Então, quando a gente fala, né, no dia a dia, corta os seus gastos, a gente corta o quê? Corta certos luxos. Então, não vou pedir comida fora, não vou comprar roupa, vou sair da academia, vou tentar renegociar meus planos aí de internet, plano de saúde, vou ver se eu consigo mais em conta, tudo mais. Mas certas coisas não dá pra gente cortar. Você não pode cortar o seu aluguel,
Se você está financiando, você pode até tentar renegociar, mas você não consegue mudar muito. Você tem o valor do seu condomínio, se você mora em um prédio, né, ou num condomínio de casas, você tem um valor que você tem que pagar de aluguel ali, de condomínio. Não tem como você cortar. Você precisa consumir alimentos, então mesmo que você não vá pedir delivery, você precisa comprar no supermercado. Então tem coisas que você não consegue. Você tem a escola dos seus filhos, então teoricamente você tem que pagar, né? Não dá pra você mudar aquilo ali. Então o governo é a mesma coisa. Então, se você for ver, né, na época da reforma da Previdência falou-se muito isso, o Paulo Guedes também falou que o governo estava com cobertor curto, porque de gastos discricionários, desses que ele pode, digamos assim, os luxos, os supérfluos, tinha muita pouca opção do que ele podia cortar. A maior parte do governo, os gastos do governo, estão em gastos obrigatórios. E quais são os maiores gastos obrigatórios do governo? Previdência e funcionalismo público. Então o Stuberger chamou a atenção para isso lá em 2014, né? Porque ele falou assim que o pessoal criticava muito o PT, o pessoal era muito contra o Bolsa Família, falava, isso é um absurdo, fica distribuindo renda. Enfim, existem críticas, porque tem gente que merece, mas tem gente que simplesmente estacionou ali, fica vivendo daquilo, tudo mais. Ele mostrou, gente, assim, eu não lembro os números exatos, mas assim, num gráfico de pizza, o Bolsa Família era uma coisa ridícula. Ele falou assim pra mim, olha, não interessa se você é contra ou a favor, ele falou assim, perto do total, o Bolsa Família era ridículo. Se você pegasse Previdência, então 2014, Previdência e funcionalismo público, era a maior parte. E são coisas que você não consegue cortar da noite pro dia. Para mudar as regras da Previdência, a gente teve que fazer uma reforma, que foi essa PEC, um projeto de emenda constitucional. Vocês viram que até um pouco antes da pandemia estava se falando de uma reforma administrativa, né? De mudar essa questão da carreira pública, de você poder em algum momento, se necessário, desligar funcionários, reduzir salário, reduzir benefícios, tudo mais. Então é uma coisa muito difícil, o governo está amarrado. E o mais interessante é que a Previdência era um custo que era, assim, precisava de uma reforma e infelizmente é um problema que não só o Brasil enfrenta, mas vários outros países, porque é o envelhecimento da população, então essa pirâmide se invertendo, você tem menos gente jovem proporcionalmente na base do que as pessoas mais idosas no topo, a pessoa se aposenta com 60 anos e vive até perto de 100, então ela fica ali 40 anos no sistema. Antigamente a pessoa se aposentava com 60 e morria mais cedo, então é bom a gente viver mais, mas é um peso maior para o governo. Então, vários outros países fizeram. O problema é que no Brasil a gente tinha essa questão o quê? Dos gastos do funcionalismo público. E o que mais me chamou a atenção, que o Stuberger mostrou nessa época, foi que nos governos do PT, desde que o Lula tinha entrado no poder em 2002, o tanto de funcionários públicos, não na esfera federal, mas principalmente na municipal, porque foram criados tantos municípios, e a maioria desses municípios não tinha renda suficiente, enfim, ele não tem ali uma atividade que sustente aquele município. Então a maioria dependia o quê? De repasses. E quando você cria um município, você cria uma prefeitura, você vai ter o prefeito, os vereadores, você vai ter os secretários, você cria toda uma estrutura que é caríssima. Então você tem mais funcionários públicos na folha ativa e esse pessoal eventualmente também vai se aposentando. Então, essa era a grande crítica dele com os gastos, né? Enquanto que a Previdência era uma coisa que estava mais amarrada pelas regras da Constituição e por uma questão demográfica, a parte do funcionalismo público explodiu nos governos do PT. Então ele também não era a favor da política do PT. Por isso que ele falou que, né, assim, realmente não vê ali uma terceira opção. E ele falou assim que ele nunca tinha votado nulo ou branco, né? Mas ele estava pensando seriamente nisso se no segundo turno fosse Lula e Bolsonaro, porque ele não quer votar. Ele já viu que o governo do PT não deu certo e provavelmente eles vão querer usar essa mesma fórmula dos gastos públicos de novo, né? E gasto público, gente, é bom se for em infraestrutura, em educação, coisas que gerem investimento. Mas quando você só cria esses cargos públicos, a gente sabe que muitos deles, inclusive, vêm por indicação. Aí você vê ali, indicando fulano que é da família, o amigo, não sei o quê. Então você cria um cabide de empregos e esses municípios, muitas vezes, não têm uma atividade que o mantenha. Então essa era a grande crítica dele. Então vamos contextualizar, né? Ele era um grande crítico desse modelo do Brasil, né? Porque ele falou assim, o cobertor vai ficar cada vez mais curto, o governo fica gastando o dinheiro dele com essas coisas que são obrigatórias, que você não consegue cortar ali, então folha de funcionário, previdência e tudo mais, e é dinheiro que ele tá deixando de investir em escolas, em hospitais, que agora a gente vê, né, o sistema público daqui de saúde
já era muito deficiente, agora o negócio está escancarado. A gente vê que até os hospitais particulares estão passando por um momento de deficiência, né, de recursos. Então, os públicos já estavam nisso há muito tempo. A pandemia só escancarou. Para quem depende do sistema público, com certeza já estava ciente disso. Não investe em infraestrutura, então por aí que a gente vê estradas horríveis, esburacadas, falta de ligação, frete caro. Então, quando sobe a gasolina, fica essa greve de caminhoneiro, porque a gente tem coisa que é produzida aqui no Sudeste, que é levada de caminhão até o norte do país, porque às vezes a gente não tem uma alternativa, né? Então, o dinheiro está sendo mal alocado. Então, só para vocês saberem que essa é a grande crítica, né? E ele votou no Bolsonaro, quando ele fala, porque ele acreditava no discurso mais liberal do Paulo Guedes. Vamos fazer reforma da Previdência, que ele conseguiu entregar. As outras reformas que eles estavam tentando colocar ficaram paradas aí no meio da pandemia, que era a parte tributária e administrativa, que são importantes. A parte de privatizações, e a gente já percebeu que agora o governo gostou, né? Percebeu que dando dinheiro para a população, fazendo a mesma coisa, soltando auxílio emergencial, ele é a única forma de tentar ganhar um pouco de popularidade em frente, né, a todas essas discrepâncias aí no combate à pandemia. Então, dificilmente no ano que vem, no ano de eleição, a gente vai ver alguma coisa andando. O governo não vai querer fazer nada impopular. Esse ano já vai ser difícil. O ano que vem, se der um alívio de pandemia, vocês acham que o governo vai fazer alguma coisa impopular, alguma dessas reformas que tire direitos, ainda que seja de alguma categoria? Não, né? Então acho que por isso é a crítica do Stubbag. Ele falou, não vou repetir o erro com o PT, já vi, mas também não vou repetir o erro com o Bolsonaro. E aí a gente fica nessa dúvida, né? E para vocês saberem, então, que essa é a crítica. Então, como ele vê isso, ele não pode ser totalmente otimista e botar todo o dinheiro dele em bolso, tudo em Brasil. Ele e os gestores da maior parte dos fundos multimercado maiores desse estilo macro têm investido no exterior, para que o investidor brasileiro também tenha uma diversificação e ele não fique tudo aqui. Então, se o Brasil tá mal, mas os Estados Unidos está mais avançado na vacinação, vai se recuperar mais rápido porque a economia de lá tem uma outra dinâmica, a criação de empresas é mais fácil, a criação de empregos é menos burocratizada do que aqui e tudo mais. Então, vamos tentar investir lá para o investidor brasileiro ter uma alternativa, tá? Então, esses gestores, eles não ganham, né, só com a crise, até porque se fosse uma crise infinita, eles não iam ganhar, eles ganham na recuperação. Então eles aproveitam os momentos de crise para comprar, mas eles têm que se proteger também. Vocês vão ver que a maioria, quem tem investimentos aí em fundos multimercado, por exemplo, deve ter percebido que a maior parte deles perdeu dinheiro no ano passado. Alguns conseguiram se manter ali levemente positivos, mas a maioria perdeu dinheiro. Mas provavelmente perdeu menos do que você perderia só em fundos de ações ou fazendo a sua própria carteira. E aí a gente passa, então, assim, para nós, investidores. Então, será que nós aqui, então, fazendo a nossa gestão, né, pequeno e médio investidor, será que a gente também só consegue ganhar dinheiro nos momentos ruins? As boas oportunidades só vão aparecer aí, né? E por que eu tô comparando? Esse pessoal dos fundos, a gente fala o nome, né? Então eu tô falando o nome do Luiz Stubbag, mas na verdade ele é o cabeça, ele foi o criador do fundo. Mas óbvio que ele não faz a gestão sozinho. Se eu falei pra vocês que ele investe em ação do Brasil, dos Estados Unidos, vai atrás às vezes de ouro, de criptomoeda, não sei se ele tem, mas pelo menos eles olham pra saber se vale a pena ou não. Renda fixa local, título do governo americano, mercado chinês. Como que se faz isso tudo sozinho? Ele tem que ter uma baita equipe, e ele tem uma equipe econômica para ficar vendo esses dados e analisar as tendências. Olha, será que a gente está numa tendência de crescimento? Será que esse ano, essas contas, né? O atraso da vacina vai custar quanto no PIB brasileiro? Se a economia americana vai se recuperar mais rápido, eu ponho mais dinheiro lá? Se eu vou colocar dinheiro no mercado americano de ações, eu vou colocar no índice ou eu vou comprar papéis de tecnologia? Porque essas empresas se saíram muito bem durante a crise. Quais empresas? E aqui no Brasil, eu vou investir em bolsa? Eu vou em quais setores? Eu tenho que ter uma equipe especializada em ações. Eu tenho que ter gente especializada em moedas. Bom, nos momentos aí que balançar, será que eu devo ter um pouco de dólar para me proteger? Né? Na hora que o risco Brasil aumenta muito e o investidor estrangeiro bate retirado, o mundo inteiro sai daqui porque acha muito arriscado, seria bom eu ter dólar? Então eles têm toda uma equipe, né? Agora a gente, às vezes eu vejo muitos investidores, pessoa física, pequeno e médio investidor, né, que não trabalha na área, mesmo os que começaram há um tempo, muitas vezes querer replicar isso. Então a gente já sabe que assim, do ponto de partida já é injusto, gente. Você tá lidando com, imagina aí, caras que começaram na década de 90
E detalhes assim, eles começaram o fundo na década de 90, mas eles já trabalham no mercado financeiro antes. O cara normalmente não começa um fundo do nada. Se vocês virem, por exemplo, tem outros gestores famosos aí também, que já trabalharam no Banco Central antes, já trabalharam na tesouraria de grandes bancos. Então, quer dizer, é um pessoal muito gabaritado, que tem contatos, que sabe como o mercado funciona, não só na teoria ali de olhar os dados, né, fazer, porque isso estudando a gente consegue, mas na prática, tem contatos, consegue analisar, conversa com outro, consegue entender um pouco mais essas tendências. Então, assim, de bate-pronto é difícil a gente sozinho querer se comparar com a performance do fundo, gente. É injusto, né? É igual você, por exemplo, cozinhar em casa, fazer os seus doces caseiros e você querer se comparar com uma indústria. Você não vai conseguir fazer ao mesmo custo, não na mesma velocidade, não na mesma quantidade, né? Você não vai conseguir negociar insumos do mesmo jeito e provavelmente você não vai conseguir entregar na mesma velocidade. Você não tem gente lá toda hora testando receita e fazendo coisas novas e vendo, combina esse ingrediente, não combina, enquanto tem gente produzindo. Se for você em casa, com mais alguém fazendo tudo sozinho, é muito difícil, né? Mas eu vejo muita gente, primeiro, querendo replicar isso e vendo investimentos no mercado financeiro como uma forma de enriquecer, né? Falar, não, eu preciso conseguir grandes oportunidades, porque se eu conseguir algumas grandes oportunidades, eu vou me fazer. Então é o seguinte, vocês vão perceber, né, quem já investe aí há alguns anos, eu já tô nesse mercado há um tempo também, desde 2006, você percebe assim que, a não ser que você realmente trabalhe nesses fundos, você tenha acesso a boas informações, informações rápidas, informações precisas, né, para você conseguir aí, igual esse fundo desde 97 ter rendido mais de 18.000%, é muito difícil você enriquecer o mercado financeiro. Você vai ter a sua atividade profissional, isso vai te gerar uma renda, como a gente fala, para você custear as despesas do seu dia a dia, e você vai ter sobras que você vai usar para investir. E esse dinheiro vai trabalhar paralelamente para você. Até o ponto que se você um dia resolver mudar de carreira, reduzir a sua atuação profissional e precisar de recursos para complementar a sua renda, você vai tirar dos rendimentos ali das suas aplicações financeiras, mas você vai precisar crescer esse bolo ao longo dos anos. E muita gente acredita que vai fazer o bolo inteiro só com investimentos. Então é muito difícil, eventualmente você vai achar boas oportunidades, mas você não vai conseguir, né, fazer tudo isso. Então, por exemplo, vamos imaginar mercado imobiliário, por exemplo, imóveis, né, que as pessoas falam, quando que você faz um bom negócio? Normalmente, se você comprar um apartamento na planta, ele é mais barato do que um apartamento pronto. Somente você comprar ali quando ele acabou de ser lançado e ainda é só um terreno, porque você vai enfrentar todo o risco da construção, ela pode não dar certo, pode atrasar, né? Depois você precisa das licenças para o prédio conseguir ser habitado, né? Você vai ter que colocar o apartamento ali bonitinho, ou para morar, ou se você vai vender, né, vai fazer ou vai alugar, você vai precisar investir ali também, né? Então, e se você comprar em, né, bairros um pouco mais distantes, que tem um pouco menos de infraestrutura ainda, você vai conseguir, né, um negócio melhor. Agora, quando que você consegue um negócio bom de verdade? Você fala assim, eu consegui um negócio ali, eu consegui comprar um imóvel num bairro legal, que normalmente tem um preço super alto, e de repente você vai lá e consegue comprar com um preço super barato. Quando você consegue isso? Normalmente são em momentos ruins. Por exemplo, alguém que está muito endividado e precisa vender esse imóvel. Imóveis que vão a leilão. Imóveis que são de inventário, então tem vários herdeiros, eles não têm interesse em manter o imóvel, não querem alugar, não querem ficar juntos, querem vender e dividir o dinheiro logo. Então são nessas situações que geralmente você tem algum enrosco ali ou alguma situação desagradável que você vai conseguir um bom negócio, né? Então, né, comprar na planta é uma coisa, se você for para um bairro afastado, de menos infraestrutura, ok. Está mais ou menos no risco, né? Porque você tem a construção, você está indo para mais longe, você não vai ter todo o acesso, todo o conforto que você tem de bairros com melhor infraestrutura. Agora, o grande negócio ali, a grande bocada que você vai conseguir é se você tiver esse imóvel já no bairro bom, já construído, ou seja, você eliminou esses riscos num preço mais barato. Então, você vai ter que ir nesses momentos. Não é sempre que você vai conseguir, mas vai ser, né, nesses momentos. Ou eventualmente, muita gente até ficou especializado nisso, né, em pegar imóveis de leilão, porque às vezes você consegue preços muito bons, só que você tem também a questão burocrática de
Os imóveis com melhor preço geralmente são os que estão ocupados, então você vai ter que ter tempo e gastar dinheiro na parte legal para tirar quem tá lá dentro. E depois também mudar. Eu conversei com... Quando eu tava vendo o meu apartamento, eu conversei com o corretor, ele me contou de um caso também, de um imóvel que foi adquirido em leilão pela pessoa que estava vendendo, só que ele demorou muito para conseguir tirar, e quando ele conseguiu tirar quem estava lá dentro, que tinha perdido o imóvel no leilão, o imóvel estava detonado, ele teve um super custo para colocar o imóvel de pé. Então, né, você tem que tomar cuidado, porque vai ter alguns riscos. Comprar de inventário, você tem que ver também se tá tudo certinho, porque às vezes pode ter alguma amarra, às vezes você tem algum herdeiro ali que pode ser menor de idade, alguém que está contestando, se esse imóvel foi deixado só para uma pessoa, por exemplo, num testamento, mas isso fere, porque eu já comentei aqui, a lei que diz que tem que ser igual, por exemplo, deixou para só um dos filhos, a única herança era o imóvel, deixou só para um dos filhos, mas tem outros filhos que também têm direitos, tem que tomar cuidado para ver se não está ferindo também. Casais que estão se separando também tem que ver se está tudo certinho ali, se você não está ferindo, né? Se não é só um deles que está vendendo e o outro também tem direito e está sendo lesado, para você não se envolver num negócio de má fé. Então tem que tomar cuidado, mas não são coisas que você vai encontrar sempre, a não ser que você se especialize nisso. Eu já vi advogados, inclusive, que se especializam nisso, porque eles já têm a estrutura toda de um escritório para lidar com essa parte legal de despejo. Dificilmente você vai conseguir, né? Só lucrar com isso, só lucrar com isso. Vai fazer diferença se de fato você, uma vez ou outra, conseguir um bom negócio desses, né, adquirindo aí por um preço mais barato, mas se você quiser ser um bom investidor imobiliário, você de vez em quando vai ter que comprar imóveis num negócio mais tradicional. Vou comprar na planta, vou comprar um imóvel bom, vou pagar um pouco mais caro, mas ele tá num bairro mais nobre, ou tá numa localização que é muito desejada por um determinado público residencial ou comercial, por exemplo, um ponto comercial que já é muito bom, já tem um fluxo bom ali, então eu vou pagar o preço por aquilo também. Então, ao longo do tempo, você vai ter que ser um pouco mais consistente. No mercado financeiro é a mesma coisa, né? De vez em quando a gente acha, fala, nossa, eu comprei uma ação ótima, super barata, dobrei de valor. Comprei Petrobras lá no ano passado, quando eu tava na baixa, e ela mais que dobrou de preço. Vai acontecer? Vai. Eventualmente você pode conseguir isso num período curto de tempo, mas não é sempre. Você, como investidor pessoa física, você pode ter os fundos multimercados e os fundos profissionais aí de ações, e que você tenha a equipe que faça isso para você, mas principalmente o que vai fazer o seu capital crescer vai ser consistente. Então, se eu me programei e eu tenho que juntar dinheiro todo mês, eu vou fazer um esforço. Em alguns meses eu vou juntar um pouco mais, um pouco menos, mas eu vou juntar sempre. Porque quanto mais eu juntar agora, mais tempo vai ter. E o efeito tempo é o que vai te ajudar. Porque você ganha no ano, você vai reinvestindo aquele dinheiro, juros sobre juros, você recebe dividendos e reinveste em ações, compra fundos imobiliários, investe em outras coisas, pega os fundos imobiliários, pega fundo multimercado, pega fundo de ações, monta sua própria carteira de ações. Você vai fazendo uma série de coisas, dependendo do seu perfil, se você é mais conservador, menos conservador, se você entende mais de mercado financeiro, ou se você vai precisar de opções um pouco menos complexas, mas ao longo do tempo, esse dinheiro vai crescer. Dificilmente você vai ficar rico com o mercado financeiro, a não ser que você se dedique exclusivamente a isso, que você passe a trabalhar para o mercado financeiro e faça como esses gestores, por exemplo, você faça, né, o investimento para outras pessoas também, porque aí você vai ter uma fonte de renda do mercado financeiro e não só dos investimentos. Mas para você, né, às vezes eu vejo muito esses custos, as pessoas falando viva de mercado financeiro, viva de day trade, viva de derivativos, coisas tão arriscadas que você vai até acertar de vez em quando, mas você começa com um capital pequeno. Ao longo do tempo, você não vai conseguir replicar sempre aqueles ganhos, você não vai conseguir dobrar o seu capital a cada 6 meses. Você pode ter uma oportunidade ou outra de falar, nossa, aqueles R$ 1.000 eu consegui dobrar rápido, mas será que a sua carteira toda, se você tem, por exemplo, 10 mil, você conseguiu dobrar os 10 mil? Não. Dificilmente você vai dobrar esse dinheiro. A maior parte dos pequenos e médios investidores começam com uma base menor. Então você precisa do efeito tempo para fazer esse bolo crescer e de fato ele ficar significativo, e lá na frente você falar, ok, vou me aposentar ou vou mudar de carreira, vou ganhar menos agora, então o meu complemento de renda ou a minha renda total vai vir dos meus investimentos. O seu bolo já vai estar grande, né? Eu mesma, eu já consegui, né, ganhos bons
nesses momentos de crise. Então eu já estava no mercado em 2008. Eu lembro que na época eu tinha 20 e poucos anos e muitos amigos, né, depois que passou o olho do furacão, falaram: devia ter vendido meu carro, botado tudo na bolsa, era óbvio que ia se recuperar. Mas pergunta se algum deles vendeu o carro e colocou. Não. Porque tem dois fatores importantes para você ganhar dinheiro nesses momentos aí de desgraça alheia. Primeiro, você tem que ter dinheiro disponível. E muita gente já tá com dinheiro investido. Seja em mercado financeiro, ou comprou um imóvel, ou investiu num negócio. Então, assim, você não vai ter dinheiro ali no mesmo dia. A bolsa tá caindo 10% hoje. Você tem dinheiro? Eu quero colocar o dinheiro do meu carro. Você tem o dinheiro do seu carro? Não, eu preciso vender meu carro primeiro. Então, você já não tem o dinheiro para colocar ali. E segundo, você tem a coragem? Se alguém chegar hoje pra fazer falar, tá bom, eu compro seu carro, tá aqui, ó, te pago 30 mil. Você tem estômago pra um dia que a bolsa estiver caindo 10% pra botar teus 30 mil ali? Porque é bem provável que no dia seguinte a bolsa não vai subir. Ela pode cair menos, pode subir um pouquinho, mas você não vai dobrar esses 30 mil da noite pro dia. Você tem coragem? Então a maioria não tem o dinheiro disponível e não tem estômago, às vezes não tem coragem, principalmente se são investidores mais inexperientes, que ainda não passaram. Depois que você já passou por algumas crises, você fala, bom, já vi, realmente, eventualmente se recupera, pode demorar mais ou menos, mas você vai tendo sangue frio. Mas na primeira crise eu te falo que em 2008, por exemplo, dava muito medo. Ninguém colocou. As pessoas colocaram um pouquinho, né? Os mais inexperientes, eu também estava mais no começo de carreira, dificilmente. Já o ano passado, apesar de toda a turbulência, das incertezas, porque era um fator totalmente novo, essa questão de pandemia, de uma doença que fez o mundo inteiro praticamente parar, eu me senti um pouco mais confortável para investir em bolsa, porque eu já tinha passado por outros momentos de estresse, né, no mercado. Seja aqui no Brasil, lá fora, né? Mas é difícil. Na primeira crise é muito difícil você ter o sangue frio para colocar muito dinheiro e principalmente saber ir pingando dinheiro aos poucos, porque não é num dia só que vai cair. Então você tem que também ter ali o sangue frio para saber, vou colocar um pouco mais hoje. Aí se amanhã cair, eu vou lá e coloco mais. E aí se cai de novo, eu vou colocar mais. E daí eu vou esperar, porque uma hora também o dinheiro que você tem acaba. Você não tem dinheiro infinito pra colocar. E aí você pensa, nossa, se eu tivesse mais, eu colocava mais hoje, porque caiu mais. E aí você vai ter que esperar, vai ter que sentar e falar, não, eu vou ficar olhando. Vou ficar vendo, tá caindo, mas não vou pensar nisso agora, tá? Então é difícil. Então eu queria falar pra vocês que ao longo do tempo, para a maioria de nós, o que importa é a consistência, tá? Não fiquem com isso na cabeça de a gente só ganha dinheiro na desgraça, né? Em momentos ruins, você pode ganhar, mas você tem que estar preparado, você tem que estar com dinheiro disponível e tem que saber a hora certa, mesmo tem que ter coragem para colocar o teu na reta ali e colocar o dinheiro naquele momento. E ao longo dos anos, vocês vão perceber que em momentos bons dá para colocar também. Né? Se a bolsa estiver no momento em que ela está se recuperando, subindo, é um bom momento para colocar também. Você não precisa colocar tudo, mas você vai ver que é mais confortável. Você consegue ganhar dinheiro também, né? Em alguns momentos você vai se sentir até um pouco mais à vontade também. E a ideia é deixar os anos trabalharem ali a seu favor. Tá bom? Pra vocês não ficarem com essa ideia de que, primeiro, os gestores aí são todos tubarões, é o pessoal, né? De fato, tem gente por aí que caça desgraça. Eu tava lembrando esses dias daquele filme Uma Linda Mulher. Não sei se vocês lembram que o personagem do Richard Gere, ele fala pra ela, ele vivia de comprar empresa que tava pra falir. Ela fica um pouco assim, né? Ele fala, nossa, você fica ali espreitando um negócio que tá prestes a falir pra comprar. Então tem gente que de fato vive disso, empresas que vivem de procurar negócio que tá à beira da falência pra comprar barato, gente que fica caçando imóveis em leilão pra pegar esses casos, principalmente os mais desgraçados ali mesmo. O cara que tá, a família que tá perdendo o imóvel no leilão porque não tem dinheiro pra pagar, gente que perdeu o familiar e não sabe o que fazer com aquele imóvel, não tem dinheiro pra manter, quer vender o mais rápido possível e baixa muito o preço. Acontece isso, então de vez em quando a gente acha, mas para a maioria de nós, né, não é aí que a gente vai ganhar dinheiro e não são todos os gestores. A maioria aí que trabalha com o mercado financeiro, quando eles lucram em algum momento de desgraça, é porque provavelmente eles já vinham acompanhando os dados meio que tipo, olha, o gato já subiu no telhado. Eles já tinham visto que o gato subiu no telhado, ó, há muito tempo, né? Os leigos, o pessoal que não acompanha o mercado não estava vendo isso, só vai entender na hora que estourar a bomba mesmo. Eles já estavam antecipando e é trabalho deles, de fato, tentar proteger o máximo possível o dinheiro de quem delegou para eles a responsabilidade de escolher os melhores investimentos. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês aqui, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se tiverem dúvidas, enfim, sobre o fundo verde, sobre o gestor, sobre tudo que a gente falou,
fiquem à vontade, tá? Pra me mandar. Eu vou deixar as lives, gente, a partir de agora, salvas lá no canal do YouTube, tá? Eu vou deixar o link pra vocês nos stories. Pra quem não é inscrito no canal também, o link tá ali na minha página principal na bio. Se inscrevam, porque aí vocês vão ser notificados também. Porque muita gente me pedia pra colocar em algum outro canal em que pudesse ouvir uma velocidade mais acelerada. Eu até brinquei, falei, nossa, mas eu já acho que eu falo tão rápido. Você tem certeza que você vai querer me ouvir falar mais rápido? E lá no YouTube também é um pouco mais fácil, né? Porque você tem histórico. Se você para o vídeo no meio, você pode retomar no mesmo ponto. Aqui no Instagram é um pouco mais complicado pra fazer isso. E pra deixar o canal lá mais ativo também. Eu quero colocar alguns materiais exclusivos lá, mas eu vou pegar as lives e vou colocar lá também. Então, se vocês quiserem, comentem lá, porque aí é até mais interessante pra gente ir comentando também. Eu vou deixar salvo lá e vou colocar o link pra vocês nos stories também, tá bom? Eu agradeço muito a companhia de vocês aqui. Desejo uma boa Páscoa, um bom feriado a todos. E semana que vem estaremos aqui de volta, na quinta-feira, às 20 horas. Obrigada, gente. Uma boa noite. Até mais.